Fala pessoal, aqui é o Vini182 e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre 5 pontos positivos no Nintendo Switch 2. Bom, vale destacar, né, que esses 5 pontos são baseados na experiência que eu tive com o console até o momento. Eu peguei o console no dia 6/6, então tem pouco menos aí pouco mais, né, de 15 dias aí. E bora pro vídeo. Bom pessoal, o primeiro ponto positivo do Nintendo Switch 2 é o peso. O Nintendo Switch 2 ele tem um peso de aproximadamente 400 gramas só o tablet e 530 gramas com os Joy-Cons, ou seja, um pouco mais de meio quilo, né? E isso faz dele um console extremamente leve, né? Um portátil, né? Extremamente leve. E honestamente, pegar o console em mãos, quando você pega o console em mãos, você não tem a sensação de que está pegando um aparelho que tem um pouco mais de meio quilo. E assim, isso para mim é muito positivo, porque o peso do console faz toda a diferença, né, na experiência que você vai ter, principalmente jogando ali no modo portátil. E se a gente levar em conta, né, outros aparelhos portáteis como o Steam Deck ou o ROG Ally, cara, eles têm 640 e 678 gramas respectivamente, ou seja, ele é bem mais leve do que outros consoles do mercado. Então, para mim, isso é um baita ponto positivo para ele. O próximo ponto positivo do Nintendo Switch 2, galera, é a tela. A tela do Nintendo Switch 2, embora ela não seja uma tela OLED, ela é uma tela LCD IPS, né, no caso de 7.9 polegadas, com uma resolução de 1080p. É uma tela praticamente igual ao do PlayStation Portal, por exemplo, que também é IPS, né, no caso é LCD IPS e tem resolução de 1080p. Então, assim, ela acaba entregando uma qualidade de imagem muito boa para uma tela LCD. Assim, a gente sabe que tem opções melhores, né? Como a própria tela OLED, mas quando você pega o console, você liga e começa a jogar, você percebe que tem uma evolução, né? Em relação ao Switch 1 e até mesmo ao Steam Deck LCD. Então, assim, a tela desse portátil ela é muito boa, mesmo não sendo uma tela OLED. Então, assim, para mim isso foi algo positivo. O próximo ponto, pessoal, é a retrocompatibilidade com os jogos do Switch 1. A retrocompatibilidade no Switch 2, ela funciona com boa parte da biblioteca, né, do Switch 1. E assim, isso é um grande ponto positivo, né, visto que só isso já permite que o jogador ele consiga manter a sua biblioteca do Switch 1, seja ela física ou digital, e tem um leque maior de jogos, já que nesse início o Switch 2 ele não tem uma biblioteca vasta, você tem poucos jogos ali para ele. Sei que ninguém compra, né, um console novo só para jogar os jogos antigos, mas é um fato que a retrocompatibilidade é uma baita mão na roda, seja para quem já tem jogos de Switch 1, né, que vão poder jogar a sua biblioteca, ou seja para aquele jogador que nunca teve o Switch 1 e que pegou o Switch 2 e vai poder desfrutar de jogos com uma melhor estabilidade. Eu, por exemplo, nunca joguei o Mario Odyssey e pretendo jogar ele no Switch 2 agora. Então, assim, já vou ter algumas horas aí de gameplay no aparelho, além do Cyberpunk, do Street Fighter 6 e do Mario Kart World. O próximo ponto, pessoal, são as duas entradas USB-C. E assim, parece bobeira, mas faz muita diferença uma porta USB a mais, né? Principalmente uma porta USB em cima. E assim, é uma baita diferença. A primeira coisa que eu percebi foi que eu podia colocar o console na mesa, sem ser na dock, e carregar ele na USB de cima, só usando a USB superior. E enquanto eu podia jogar um pouco ali com o Pro Controller. Assim, ter uma USB a mais acaba ajudando, principalmente quando você vai destinar uma para dock, uma para alguma outra coisa. Eu acho que a galera aí no futuro, né, principalmente quando tiver desbloqueio, vai sentir a utilidade dessa outra porta, porque vai poder usar ela, por exemplo, para conectar um SSD externo ou algum outro meio de armazenamento para poder jogar ali os jogos, algo parecido com o que dá para fazer com o Steam Deck, por exemplo. Então, assim, essa porta a mais, para mim, foi uma baita adição aí no console, baita ponto positivo. Agora, o último ponto que para mim também melhorou bastante no Nintendo Switch 2, principalmente em relação ao Switch 1, são as saídas de áudio. Elas estão muito boas, é nítido a melhor em relação ao primeiro console. O som ele tá muito bom, né,
Tanto que nas especificações dele, a Nintendo diz que é um estéreo, mas 3D surround ali, né? E é nítido quando você está usando o console, você percebe. Eu, pelo menos, eu jogo com ele abaixo da metade ali e é um som satisfatório. E é um som de qualidade, é um som limpo. E isso é muito legal, é muito bom, né? Você ter um console com um som de qualidade. Faz diferença na experiência e para mim ele está muito melhor que, por exemplo, o Switch 1 nesse aspecto. Vou deixar um pouco aí do som dele no fundo para vocês poderem ver. Bom, pessoal, esses foram os 5 pontos positivos, né, na minha experiência aí com o Nintendo Switch 2. Para mim são pontos que realmente chamaram a atenção aí, né, nesse pouco tempo de uso do console. Eu sei que nem tudo são flores, ele também tem pontos negativos que eu pretendo abordar num outro vídeo, mas tá aí. Conta aí para mim o que vocês acharam, se vocês concordam, não concordam. Comenta aí, curte aí, dá aquela moral, beleza? Um abraço, fui!